Bruno Prado, o Vampeta falou aqui no fim de semana com toda a sua sabedoria, né? Sim. Na verdade, foi ontem que ele falou que muito jogador do Santos podia ficar puto com as reações do Neymar durante o jogo. Ele falou, cara, ali é tudo ser humano. Não é porque o Neymar é o Neymar que os caras não vão ficar putos, os caras sendo expostos, sendo humilhados, que o Neymar gritou muito naquele jogo. E aí surge a notícia hoje, né, nos bastidores, que o Neymar deixou de ser unanimidade no Santos. Que o comportamento apresentado antes, durante e depois do jogo contra o Flamengo teria irritado alguns companheiros de elenco e dirigentes e gerou um incômodo no momento em que o Santos luta para sair da zona do rebaixamento. No último domingo, muito incomodado com o time, o Neymar reclamou de forma assintosa em vários lances, como naquele que o Barreal não tocou a bola para ele, no gol do Flamengo que o Zé Ivaldo levou um esporro do Neymar também, né? E segundo a apuração do GE, tá? O entendimento é de que o Neymar expôs outros jogadores ao ridículo em diversos momentos, sem ajudar o time a reagir na partida. A leitura dentro do Santos é de que o camisa 10 passa uma imagem de que seus companheiros de trabalho não são suficientemente capazes de ajudar o time a escapar da Série B. A postura de irritação do Neymar, ainda de acordo com essa reportagem do GE, incomodou muito aos torcedores que torcem por uma reviravolta do Santos. A frustração se deu no momento da saída do gramado, quando ele saiu aos 39 minutos, reclamou do Vojvoda e foi direto pro vestiário. Bruno, o Vampeta falou. Sim. E aí hoje sai essa notícia. E é uma coisa, o Vampeta, na experiência dele de atleta, cara que conviveu em grupo, ele fez um comentário excelente ontem em relação a isso. E é verdade que uma coisa, cobrança no jogo acontece, é normal. Cobrança, um cobra o outro, errou, aí vai lá, cobra, reclama. Isso acontece em qualquer jogo, até jogo que não é profissional acontece isso. Mas a questão é a maneira como faz e principalmente a exposição pública. Dentro do vestiário, fechado entre eles, acho que aí você pode, claro, desde que não passe dos limites, né? Ninguém precisa dar soco em ninguém, nada disso. Mas ali dentro do vestiário, você pode, acho que, falar mais forte, cobrar mais forte, ter uma discussão até mais ríspida. Dentro do vestiário, ok. O problema é expor publicamente. E quando ele gesticula, da maneira como ele gesticula, ele sai, vai até o cara, ele acaba expondo o cara publicamente, jogadores que já estão expostos pela situação do clube, e isso é mais fácil, talvez, daí depende de cada ser humano também, mas daquela maneira é mais fácil derrubar a confiança do cara do que realmente chacoalhar o cara reagir. Então, aquela maneira acaba expondo os caras que já estão sendo muito cobrados porque o Santos está na zona do rebaixamento. E aí é uma questão que o Vamp falou ontem, eu falei também, eu concordo com ele, aí eu falar da minha parte, sim, e o Neymar, ele não me parece, eu não posso afirmar que eu não estou com ele, não sou ele, não vivo com ele, não converso com ele, nada, não tenho nenhum contato. Mas ele não está feliz, ele está irritado com ele, aí ele acaba ficando irritado com os jogadores, com companheiros, com o técnico. Eu acho que ele está frustrado também, Bruno. Muito, porque realmente deve ser muito difícil não conseguir jogar, ele não está conseguindo jogar. E ele é um cara que sempre foi um jogador diferente, especial, e ele não está conseguindo ser, porque ele machuca. Depois da lesão no joelho, isso ficou pior. E ele, às vezes, ele tenta uma jogada que ele já não consegue mais fazer. Então, aí vai ter que ter um momento que ele vai ter que entender o momento que ele vive, físico e da idade. Ele está com 33 anos, vai fazer 34 ano que vem. Teve uma lesão de cruzado e várias outras lesões com menos gravidade, mas ele tem muita lesão. E isso acaba cobrando um preço. Então, entender o que ele pode fazer e o que ele não consegue mais. E aí, ele pode se adaptar de outras maneiras, jogando. E entender também que, também pela situação que ele está hoje física, ele está num clube em que os companheiros dele não são do nível de outros companheiros que ele teve. E aí não adianta, os caras não estão de sacanagem, os caras não conseguem, aí o cara tomou uma decisão errada. E acontece muito mesmo, tem lance que até quem está assistindo se irrita.
ou sei lá, vai o jogador, o Neymar tá numa boa condição, o jogador chuta no gol uma bola quase impossível de fazer o gol, que é a decisão errada. E com todo respeito ao Santos, se esses jogadores acertassem tudo, tomassem todas as decisões corretas, fossem muito bons tecnicamente, eles não estariam no Santos atualmente. Eles não estariam em outro lugar. Então ele também tem que entender que ele não joga mais com o Messi, com o Suárez, com o Busquets, com o Mbappé, com o Xavi, com o Iniesta. É um outro tipo de jogador e ele tem que ajudar. E acho que não é dessa maneira que ele vai ajudar os caras. Dessa maneira, ele pode até derrubar mais a confiança dos jogadores. Eu já pergunto, né, pro Piperno e também pro Mauro, o seguinte, eu concordo com o Mauro, o Neymar tá frustrado, pô. O Neymar tá vendo que ele não tá conseguindo decidir. O Neymar, principalmente pra mim, que eu falei no fim de semana, tá vendo que agora não tem mais uma situação garantida na seleção brasileira. Porque eu digo, pro Neymar, a pior coisa foi o Ancelotti ser escolhido pra seleção. Porque qualquer treinador brasileiro convocaria o Neymar do jeito que fosse, mas não é verdade? Convocaria. Ah, não, é o Neymar, tem que levar. Como aconteceu com o Diniz, como aconteceu com o Dorival, convocavam do jeito que ele estava. E aí agora tem um cara que já deixou claro, se ele não estiver bem fisicamente, não vai ser convocado e não vai para a Copa. Então o Neymar começou a enxergar isso, ou seja, mexe com a cabeça do cara. Ele se considerava praticamente certo numa Copa do Mundo, do jeito que tivesse, não é mais aquela que poderia ser sua última Copa e que pode ser ainda. Mas além disso, o Neymar, aí a pergunta que eu faço, Piperno, primeiro, deve ter essa frustração e esse mal astral, por não ter mais a seleção garantida e pouco provável. E segundo, se fosse num time melhor, você acha que o Neymar poderia estar melhor porque dependeria de lampejos? Porque no Santos não adianta ele ter lampejo. Ele tem que jogar pra caramba o jogo inteiro pra mudar esse time. Se fosse num Palmeiras, num Flamengo, que tem um timaço, pra botar a bola nele ali pra ele decidir em 3 lances, poderia ser melhor ou não? Seria isso em qualquer time? Bom, primeiro que eu só vejo uma coisa positiva nesse retorno do Neymar ao futebol brasileiro, né? Que foi expor uma imensa carência de parte dos torcedores e da crítica, né? Que essa turma parece que vive uma espécie de síndrome de Estocolmo em relação ao Neymar, né? Tá assim, sequestrado pela imagem do menino Ney, o semideus que pode tudo, e na verdade sempre entregou muito menos do que se imaginava. Foi um grande jogador, vamos usar o tempo verbal mais adequado, isso não se contesta, mas a verdade também é que ele não fez parte de uma geração, de uma era vencedora do futebol brasileiro. Ele sempre conseguiu atingir muitos objetivos pessoais e individuais, ele tem todo o direito a isso. Todo mundo, em qualquer atividade profissional, tem o direito de almejar isso. Só que porque coletivamente ele entregou muito pouco sempre. Aí ele vai para o Santos. Ora, eu acho que principalmente o Bruno, e até um pouquinho você, para mim, surpresa e tal, vocês foram até relativamente... o Bruno é elegante demais com ele, você um pouco que acabou enfim, de certa forma, surpreendendo. Ele acha que você não é elegante. Não, você viu? Você até me surpreendeu, eu escolhi bem as palavras. Você me surpreendeu agora, porque quando vocês falam em frustração pessoal por não conseguir mais realizar algumas coisas... Não, mas eu vou ser sincero contigo. Essa palavra foi da Lívia. Sim. Ontem. Tava estranho. Que ela falou, viu? Era muita classe. Era muita classe. Era muita... Lívia, realmente... muita classe. Viu como eu sou sincero, foi elegante, o Bruno também. E o Vampeta falou isso também ontem. Não, o Vampeta tudo bem. Não, mas de frustrado não. A palavra não. Porque, veja, assim, eu acho que há, claro, um pouco de frustração pessoal por tentar algumas coisas que o corpo já não consegue atingir mais. Ok, isso realmente é óbvio que irrita um pouco o Neymar. Agora, muito mais do que isso, é o fato de que o projeto esportivo com o Santos hoje não atende mais os objetivos egocêntricos que ele tem, porque ele joga num time que claramente não é protagonista de coisa nenhuma.
ele não imaginou que ele fosse chegar no Brasil e fosse se integrar, fosse fazer parte de um projeto que tem como um objetivo, hoje cada vez mais claro, de simplesmente se manter na elite, longe, mas longe dos holofotes de um time que disputa título, que disputa qualquer coisa relevante. Então, hoje, a nota que sai sobre o Santos do Neymar lá na Europa puxa, do time do Neymar que está tentando escapar do rebaixamento. Então, isso é muito pouco para o egocentrismo da nossa grande mega estrela. Então, ele não se conforma com isso e ele é extremamente deselegante, desrespeitoso com quem joga com ele. Imagina, por exemplo, um garoto como, enfim, o Robinho Júnior, outros que estão entrando no time agora e que tomam esse tipo de bronca, né, de um cara do tamanho dele, uma estrela global da bola. Então, sabe, aquele jogador que já está meio intimidado pelo tamanho do desafio, do fardo que ele tem que carregar, porque, afinal de contas, são esses caras que estão lá na labuta diária para tentar tirar o Santos dessa situação ameaçadora. E não é o Neymar que joga de vez em quando. O Neymar jogou menos da metade. O Neymar entrou em campo em 15 de 32 jogos do Santos nesse Campeonato Brasileiro, é menos da metade. Então, quem está ralando, com todas as limitações, são esses caras. E é o jogador mediano, o jogador jovem que está começando agora, ou aquele veterano que já não está em condição de entregar muito mais, que está carregando essa bronca e está tomando esse esporro. Então, o jogador que já é intimidado pelo ambiente, Bruno, pelo tamanho das dificuldades, ele é mais intimidado ainda quando sofre esse tipo de cobrança pública de um cara do tamanho do Neymar. Como é que esse cara vai ter depois, né, coragem e poder de iniciativa para tentar uma jogada diferente? Não é por acaso que o Santos melhorou e muito depois que o Neymar saiu. Os caras já não tinham nada a perder mais, está 3-0 o jogo, parte para cima e vamos ver o que dá. Então, o Neymar nesse momento, ele está fazendo muito mal até para o projeto esportivo do Santos. E aí fica uma situação que ele fica frustrado, aí ele desconta nos companheiros. O Vampeta falou, né, que isso realmente não cai bem dentro de um time. Foi ali com o como é que é o nome? Barreal, né? Sim. Com o Barreal, que chutou e não tocou pra ele, que realmente foi um erro bizarro, tá? Tudo bem que ele não precisava fazer aquilo, mas eu mesmo vendo o jogo, eu falei, cara, se esse cara rolar no Neymar é gol. Foi aquela hora em que ele partiu pra cima do juiz esbravejando lá. Sim, que foi na trombada do pulgar dele também. O cara, assim, acho que o juiz demorou pra dar o cartão amarelo, foi dar um cartão amarelo só no outro lance depois, aquele lance pertinho da área, que não desrespeito flagrante. Ainda bem que o Brasil hoje tem um técnico estrangeiro na seleção brasileira e que não tem nenhum compromisso com esse ecossistema e, para não dizer, com essa vassalagem toda aí. Sendo sincero também, os companheiros erraram feio quando ele reclamou. Mas não é pra reclamar daquele jeito, né? O Zé Ivaldo na jogada do gol do Bruno Henrique, que realmente foi ridículo, e o Barreal não tocar aquela bola. Você pode falar, mas assim, expor os caras é mais complicado. E lá dentro do vestiário fechado, aí pode... Quebra o pau. Aí pode lavar toda a roupa suja que tem. O duro é jogar os caras que já estão pressionados e que já têm limitações. Já pensou, o cara que é limitado e sem confiança, aí vai piorar ainda mais, né? Então, esse que é o problema, jogar os caras assim publicamente. Ô Bruno, a revista Placar publicou uma entrevista com o Ancelotti, uma entrevista, ela publicou isso ontem, e o Ancelotti, na verdade, ele dá mais atenção ao Endrick. Perguntaram para ele sobre o Endrick e ele, porque eu me lembrei disso porque alguém nessa última coletiva do Ancelotti, na última data FIFA, foi de novo perguntar se ele tinha telefonado outra vez lá para o Neymar. Ele falou que não. E aí, nessa entrevista a Placar, Ancelotti, admite que conversou com o Endrick no começo da temporada, que ele procurou o Endrick para dar o seguinte conselho: jogue. Ele é um dos caras que, de alguma forma, estimula o Endrick a procurar um outro time para jogar, deixando aberto o caminho de retornar à seleção desde que ele jogue. Então, a cabeça do Ancelotti, hoje, me parece que ela está muito mais atenta ao que pode acontecer com o Endrick nesse primeiro semestre do que propriamente com o Neymar, que me parece ser alguém que ele já descartou.
Você acha que o Ancelotti já descartou o Neymar? Ele está fazendo assim, ele não tem a menor intenção e disposição de conversar sobre o tema. Ele não está falando, olha, eu quero o Neymar, eu estou de braços abertos e tal. O que ele tem dito sobre o Neymar é o seguinte, não estou conversando com ele, não conversei com ele. Você acha que ele pode estar até incomodado, como o Mauro, sério mesmo, que o Mauro se incomoda hoje com o assunto Neymar? Mas por que? Você acha que o Ancelotti também pode ficar incomodado? Tipo, pô, por que está se falando desse cara? Toda entrevista pergunta pra ele. Tédio, desgraçado. Toda entrevista pergunta pra ele, acho que ele não aguenta mais. Tédio. Ele ainda tá voltando pra Europa, de saco cheio. Ele está entediado com Ele isso. pediu um adicional de insalubridade. Porra,